Papai do Pai. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que durante a semana, durante a luta do dia a dia, né? O corre-corre do dia a dia, que Deus preparou esse dia para nós. Para louvar, para adorar o Papai do Céu. Tá bom? Antes de começar, eu queria que todo mundo ficasse de pé, tá bom? Fazer uma oração para iniciar esse culto. Vamos, irmãos. Amém? Amém. Amado Deus, amado Pai que está no céu. Obrigado, Senhor meu Deus, por mais um dia, Papai do céu, que tu nos concede, Papai. Obrigado por esse momento, Senhor, que tu preparasse para cada um de nós, Senhor meu Deus. Obrigado, Senhor meu Deus, pelos milagres que tu fizeste durante a semana, Senhor meu Deus. Obrigado, Senhor meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, para te louvar, para te adorar, Senhor meu Deus. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos, pela minha vida, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos que ainda pode estar na estrada, que tu venha guardar e proteger, Papai do céu. E que tu possa, Senhor meu Deus, preparar o coração de cada um dos nossos irmãos que está aqui. Prepara, Senhor Deus, também o coração daqueles que não puderam estar aqui, Papai, que não pode estar aqui neste dia, Papai. Mas que tu possa, Senhor, meu Deus, alcançá-lo, Senhor meu Deus, intermédio da internet, Senhor meu Deus. E que tu possa tocá-lo no coração, porque no próximo domingo ou na próxima quinta-feira a gente pode estar aqui, Senhor. Obrigado, Senhor meu Deus, por este momento maravilhoso, Papai do céu, onde eu creio, Senhor, que tu já se faz presente, Papai. E que tu possa, Senhor meu Deus, receber o nosso louvor e a nossa adoração. É que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu vou passar a oportunidade para o grupo. Amém. Glória a Deus. Tua
et je te célèbre, et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tu n'es que grâce, tout est admirable, Dieu tu es si grand et bon pour moi. Realmente nunca saberemos o preço. Je ne jamais le prix de tout ce que tu as suivi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as suivi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je vais proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Aleluia, glória a Deus. Seria da nossa vida sem a tua presença, ó Pai. Sem o teu sacrifício, ó Deus. Nós nunca poderíamos, Senhor amado, recompensar, ó Deus, todo sacrifício, Pai amado. Toda a tua entrega por nossas vidas, ó Pai. Nós queremos te render graças. Nós queremos celebrar o teu nome, ó Deus amado. Porque foi por ti, Pai Santo. Foi através de ti. Tudo é para ti, ó Pai amado. Sem ti, Pai amado, nada do que se fez, Pai Santo, poderia ter sido feito, ó Pai. E é por isso que estamos aqui nesta manhã, ó Deus, para celebrar o teu santo nome, te engrandecer, ó Pai, te agradecer, ó Deus amado, Deus de glória, por tudo que o Senhor fez por nós, ó Deus. Glória a Deus. Ó amado Deus, nós queremos reconhecer a tua grandeza, ó Pai amado. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Glorifique a Ele. Nós sabemos, ó Pai, que o cordeiro foi entregue, mas que um dia voltará como leão da tribo de Judá, ó Deus. De justiça eternamente haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor. Glória a Deus. Deus ao leão, em que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, glória a
o homem mais notável. Ele ama a justiça, poder e equidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, poder e equidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, poder e equidade. E ruja o leão, fica a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, fica a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Possamos ter essa noção. O quanto nosso Deus ama a justiça, mas Ele odeia a iniquidade. Ele odeia a iniquidade. Ele ama o pecador, mas não o pecado. Que possamos nos arrepender dos nossos feitos e lembrarmos que Ele reina e que um dia Ele voltará com justiça. Aleluia! Não será mais o cordeiro, mas o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, ele virá, ele virá, ele virá. O leão da tribo de Judá, ele virá, ele virá, ele virá. Ele reina e um dia Ele voltará. E é por isso que nós estamos aqui, para nos alegrar, porque um dia Ele entregou a sua vida, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, aleluia, para nos dar vida e vida em abundância, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja Deus. Vamos nos alegrar no Senhor nesta manhã. Porque Ele vive, aleluia. Ele Glória a vive. Deus, aleluia. Aleluia. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. E o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. Seus cabelos
nos alegra. Amém. na Glória a presença do Pai. Deus. Ele, Jesus. Aleluia. Eu queria deixar uma mensagem que está no Evangelho segundo João 3,16. É uma palavra bem conhecida, mas Amém. como nós estamos nessa semana maravilhosa, que é a Semana da Páscoa, não deveremos deixar de falar de Jesus. Amém? Amém. Amém? A palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, abre aspas, apresenta o tipo de amor que Deus tem. Fecha aspas, que deu o seu Filho unigênito, abre aspas, e entregou-o à cruz, porque essa era a exigência para que redimisse a humanidade. Fecha Aleluia. aspas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Abre aspas. Significa que o objetivo da missão de Cristo era salvar, mas a consequência para que aqueles que resistem só pode ser a condenação. Fecha aspas. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Glória a Deus. Cristo Jesus é a única salvação para o mundo. Não há nenhuma outra, e também ele é a salvação apenas por meio da cruz. Em consequência, a cruz deve ser sempre o objetivo da nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Essa mensagem que eu queria deixar para os nossos irmãos, que Jesus, nós estamos nessa período da Páscoa, e esses dias eu estava pensando que estava fazendo uma pesquisa que realmente a gente não tem uma data específica a respeito que realmente Cristo morreu nessa data de hoje. Mas tem eu fiz uma pesquisa no dia 7 de abril do ano 30, a provável data da morte de Jesus. Mas que nós podemos lembrar todos os dias. Todos os dias nós devemos não deixarmos só para lembrar no dia de uma sexta-feira santa, no domingo de Páscoa. Mas que nós possamos lembrar desse que morreu por mim, por cada um de nós. Nós possamos lembrar todos os dias. Todos os dias. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria dar uma oportunidade para o nosso irmão Antônio. Então, vamos receber o nosso irmão com palmas. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu vim falar um pouco de um tema principal, a data de hoje, né? Que é sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria que vocês entendessem que o que eu vou falar aqui hoje, ele é baseado não somente na Bíblia, mas também na parte científica da história, tá? E eu quero começar fazendo uma pergunta para os irmãos. Quando se fala na crucificação, vocês já pararam para pensar o quanto foi doloroso fisicamente para Jesus? Deus, é verdade. Alguém já parou para pensar o quanto foi doloroso fisicamente na carne dele? Porque ele desceu como carne. Então, ao longo dos séculos, a crucificação de Jesus Cristo tem sido um ponto central de discussão.
estudo e reflexão para milhões de pessoas ao redor do mundo. Não somente para nós cristãos. É um evento carregado de significado religioso, mas também desperta interesse do ponto de vista histórico e científico. A narrativa da crucificação de Cristo é uma das mais conhecidas e comoventes da história. Segundo os relatos bíblicos, Jesus foi traído, julgado e condenado à morte por crucificação pelos líderes religiosos e autoridades romanas da época. Ele foi chicoteado, humilhado e forçado a carregar sua própria cruz até o local da execução, o Calvário. Também conhecido como Gólgota, né? No hebraico é Gólgota, e traduzido para o português, o lugar da caveira. Mas o que exatamente aconteceu durante a crucificação de Cristo? Alguém já parou para pensar exatamente nisso? De acordo com os evangelhos, Jesus foi pregado na cruz por soldados romanos que cravaram cravos em suas mãos e pés. Essa prática era comum na época e era conhecida por ser extremamente dolorosa e cruel. Os cravos perfuravam os nervos das mãos e dos pés, causando uma agonia intensa. Além da dor física, a crucificação também era uma forma de punição pública, destinada a humilhar e intimidar aqueles que desafiassem a autoridade romana. A vítima era colocada em uma cruz de madeira, onde ficava exposta ao sol, à fome, à sede, enquanto sofria uma morte lenta e agonizante. Jesus foi crucificado ao lado de 2 criminosos, como um exemplo de castigo para quem ousasse desafiar o poder estabelecido na época. Mas o que os estudos científicos têm a dizer sobre a crucificação de Jesus? Pesquisadores têm investigado os métodos de crucificação utilizados pelos romanos e os feitos que eles teriam sobre o corpo humano. Estudos têm mostrado que a posição na cruz e a posição dos cravos nas mãos e pés revela que eles provavelmente foram pregados nos pulsos e não nas mãos e nos tornozelos, áreas capazes de suportar o peso do corpo humano sem rasgar. Mas como assim sem rasgar? Alguém imagina isso? Porque, gente, é muito fácil a gente olhar e falar assim, o Senhor morreu por nós. Foi crucificado por nós. Isso há tantos anos atrás. Tem gente que não dá valor a isso. A nossa mão, ela tem ossos. Os dedos, ela vem até aqui. Se colocasse um prego aqui, com o peso do corpo, o prego ia rasgar, o corpo ia cair. Mas eles eram tão cruéis que eles colocaram no punho, aqui. Onde ficasse no meio dos ossos. Para que o corpo pudesse suportar o peso do corpo. Tornava a respiração difícil e dolorosa. Por que tornava a respiração difícil e dolorosa? Imagina você com braços abertos, você faz essa pressão e o corpo de pendurado. Ele tinha que fazer uma força extrema. Ele tinha que puxar com os cravos no punho, ele tinha que puxar o corpo para cima para poder respirar e depois soltar de novo. Ou seja, cada respiração era uma dor imensa. Que eu tenho a certeza que todos que estão aqui, a gente não ia suportar a metade do que Jesus Cristo suportou por nós. A metade nós não iríamos suportar. A vítima ficava incapaz de sustentar e precisava se apoiar nos braços para conseguir respirar, o que aumentava ainda mais a dor e o sofrimento. Imagina só. Além disso, a perda de sangue causada pelos sofrimentos dos cravos e pela flagelação, Jesus foi violentamente chicoteado com um chicote. Alguém sabe como era o chicote da época? Era um chicote de couro. Estudos dizem que provavelmente ele tinha 3 pontas, 3 fios. Em cada fio tinham bolas de ferro, bolinhas de ferro, e na ponta ossos de animais quebrados. As bolas eram para ferir e os ossos eram para rasgar a carne.
Isso expunha a musculatura, causando grande perda de sangue, o que provavelmente o deixou em um estado de pré-choque. Os relatos bíblicos descrevem que foi oferecido vinagre misturado com fel. O que era para ser um alívio para a sede, acabou sendo um aumento do sofrimento. Sem contar a coroa de espinhos. Porque o lugar que nós mais temos terminações nervosas no nosso corpo é a cabeça. Geralmente, já viram quando alguém fere a cabeça, desce muito sangue, não é que o ferimento é muito, é porque realmente tem muita terminação nervosa, dói muito e sangra muito. Imagina a perda de sangue ao longo de todo o tempo, desde lá de baixo tomando chicotada até em cima. E aí a coroa de espinho era colocada sobre a cabeça de Jesus, causaria intensa dor de sangramento devido à grande quantidade de terminações nervosas. Pessoal, peço desculpas, é porque não veio a impressão toda, eu vou só finalizar aqui. O ferimento causado pela lança entre as costelas de Jesus, descrito nos evangelhos como a liberação de sangue e água, sugere a ruptura do pericárdio e do saco pleural. Na medicina é uma membrana que fica no coração e no pulmão também, tá? que envolve os dois. Indicando que ele já estava morto quando foi perfurado. A história ela diz que a crucificação, geralmente a vítima demorava até 3 dias para morrer. Só que no caso de Jesus ele demorou em torno de 3 horas, segundo relatos. Tão grande foi o sofrimento. E como está descrito na Bíblia, na Bíblia eu não me recordo agora, se a Yasmin puder dar uma olhada para mim, tem uma parte que diz que os ossos dele não seriam quebrados. Os ossos dos dois que estavam ao lado dele foram quebrados. Porque quando foram verificar, ele já estava morto. Mas apesar de todo o sofrimento físico, o significado mais profundo da crucificação de Jesus Cristo está relacionado ao seu sacrifício pelos pecados da humanidade. Pelos seus pecados. Pelos meus pecados. Pelos pecados de todos nós. Jesus aceitou a crucificação voluntariamente como um ato de amor e redenção. Sua morte na cruz é vista como um sacrifício perfeito, capaz de reconciliar os seres humanos com Deus e abrir o caminho para a salvação. Que possamos sempre lembrar do sacrifício de Jesus, A crucificação de Jesus Cristo é um evento que desafia nossa compreensão e nos convida à reflexão. Ela nos lembra do poder do amor do sacrifício e da importância de buscar a verdade e a justiça, mesmo diante de todas as adversidades do nosso dia a dia. Que possamos sempre lembrar do sacrifício de Jesus Cristo com reverência e gratidão. E que possamos encontrar nele força e inspiração para enfrentar os desafios da vida com coragem e fé. Que sua mensagem de amor e redenção continue a ressoar através dos séculos, tocando os corações daqueles que buscam a verdade e a paz. Que possamos todos encontrar conforto e esperança na cruz de Jesus Cristo e que possamos viver nossas vidas em resposta ao seu amor e sacrifício. Queria que vocês vissem esse vídeo, se vocês pudessem todos se levantar em reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo e não só louvar, vejam as imagens e realmente tentem imaginar o que o nosso Jesus passou por nós. Muito obrigado. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor.
crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou, em alta voz gritou assim, ele lá na Sagrada, Deus meu, Deus meu.
que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era dia da preparação e era o grande dia daquele sábado. Os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e que fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu água e sangue. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz as Escrituras: olharão para aquele a quem transpassaram. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E as palmas engrandecem o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ao meio de todo esse sofrimento, como dizia o nosso pastor Arthur, o gostoso de tudo isso é que Ele nos deu a nossa salvação. Aleluia, glória a Deus. Vou passar por um momento de oração pelos enfermos. Você que tem um parente, tem um amigo, seus amigos, na verdade, eles possam orar pelos enfermos. Tá bom? Vou chamar a nossa irmã Márcia, que possa fazer essa oração pelos enfermos, tá bom? Pai querido, amado irmão Deus, filho, por este dia, Pai, nós estamos comemorando hoje isso. Ele venceu a morte por nós, Senhor. Ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas enfermidades. E é em nome dele que nós entramos agora em sua presença, Senhor, e nós elevamos, Senhor, a nossa voz, os nossos pensamentos para ti. Clamamos, Senhor, sobre todos aqueles que estão enfermos no nosso meio, Senhor, para que não haja mais esse tipo de coisa no nosso meio, Senhor, que não haja mais enfermidades no meio do teu povo, Pai, que não haja mais enfermidades, Senhor, na vida dos nossos amados, Senhor, porque nós cremos que o Senhor verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores, e pelas tuas pisaduras, Senhor, por essas marcas horríveis que ficaram no seu corpo, Senhor, nós somos sarados. Pai, visita, Senhor, visita cada irmão que está aqui presente, Pai. Toca, Senhor, toca em cada um que está aqui, Pai. Sonda, Senhor. Se houver, Pai, alguma enfermidade, Pai, para se manifestar, que seja repreendida em nome de Jesus, que seja anulado todo intento de Satanás contra a nossa saúde, Pai, contra o nosso bem-estar. Senhor, visita também os nossos familiares, Senhor, aqueles que são caros, Senhor, aqueles que não estão ainda aqui, Pai. Abençoa os nossos lares, Senhor, com tua presença, com teu poder, com tua unção, Pai. Abençoa com salvação, Senhor, os nossos familiares que ainda não conhecem a Cristo, que ainda não tiveram encontro verdadeiro com Ele, Senhor. Oh, Pai, toque em cada um que está aqui, Senhor, para libertar, Pai. Não somente curar o corpo, Senhor, mas curar a alma, Pai. Cura a alma dos teus filhos, Senhor. Se alguém tiver alguma dor, Senhor, no fundo da alma, se alguém tiver alguma ira, Senhor, alguma mágoa, algum ressentimento, Senhor, e precisar perdoar, coloca no coração dessa pessoa, Senhor, o perdão, que eles possam se lembrar, Pai, que assim como o Senhor nos perdoou diante de tanto sofrimento, lá naquela cruz o Senhor liberou perdão para nós, Senhor. Então nós também liberamos perdão, Senhor, a todos que nos machucaram, que nos ofenderam. Em nome de Jesus, Senhor, que haja perdão, Senhor. Derrama a tua misericórdia, Pai. Estende o teu favor, Senhor,
sobre a vida de todos que estão aqui, Senhor. Abençoa a vida financeira, a vida profissional, Senhor. Opera, Pai. Opera o teu querer e o teu efetuar, Senhor, nas mentes, nos corações, Senhor. Porque Tu és o oleiro, nós somos somente vasos de Tuas mãos, Pai. Opera, Senhor Jesus, em nossas vidas, desfazendo todas as obras do diabo, abrindo as portas, Senhor, que nós necessitamos que sejam abertas a cada dia, Senhor, porque nós temos muitas lutas nesse mundo, Senhor, temos muitas aflições, Pai, mas o Senhor nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus, e todas as lutas que nós enfrentamos, sem dúvida, nós veremos a vitória, porque o Senhor está conosco, o Senhor não nos deixa nem nos desampara, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por isso. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu sacrifício, obrigada pelo teu amor, Senhor, com que o Senhor nos amou. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor vai fazer, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo, Pai. Nós te damos graças. Amém, Senhor. Obrigada, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém? Nós estamos no nosso horário. Ainda tinha mais uma oportunidade. Alguém quer mais uma oportunidade? Mais 5 minutinhos. Vamos receber a nossa irmã Ivani. Eu saúdo a mão da igreja com a paz do Senhor. Amém. E eu consegui falar, né? É muito forte, né? Se a gente for meditar na cruz, no sofrimento de Jesus, e acontece coisa na nossa vida, né? A mínima coisa a gente derrete todo, né? E acha até que Jesus está no nosso lado. Imagina, Jesus, imagina. Eu tive, né? Eu fiz as 2 cirurgias, né? Nas pernas e sofri muito, né? E quando o médico enfiou aquele fio, né, na minha veia, com a dor e tudo, que a anestesia não pegou, eu fui lá no sofrimento de Jesus, falei, Jesus, isso não é nada, mas a nossa carne sofre demais. Imagina, naquele momento, né, naquele processo todo que fez nas minhas pernas, que eu sofri muito, eu quase gritei na sala de cirurgia. E ali eu fui lá, né, no sofrimento de Jesus, que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor sofreu. E Ele sofreu ainda mais, ainda além de sofrer tanto carnal, né, na carne, e Ele carregando nossos pecados. Imagina, Ele carregou o pecado de cada um. E será que nós merecemos isso? Não merecemos de jeito nenhum. Era para nós servir a Jesus em espírito, em verdade. E a mínima coisa que acontece com a gente até blasfema. Não contra o Espírito, contra o próprio Jesus ou contra Deus, né? Que Deus tem misericórdia da nossa vida e nos ajuda a nós ser grato com o Senhor e valorizar aquele sacrifício que Jesus, não só da gente ver a imagem como vimos, mas que isso possa ficar na nossa mente direto e ver que nada que a gente passa nesse mundo não tem nada a ver. E olha uma coisa, chegou o momento da gente orar e jejuar muito, que o que tem para vir, se a gente não tiver alicerçado no jejum e na oração, na preparação, olha, a gente nega Jesus, né? Nega, porque só daquele médico pegar e enfiar aquele fio dentro da minha veia, ainda logo na minha veia, a minha perna, a própria veia, formou uma outra veinha fininha. O sangue estava trabalhando nessa veinha fininha. Eu creio que no momento que o médico estava enfiando
que foi a laser, aquele fio na minha veia dentro, até, né, lá de baixo até chegar na virilha, e aquilo doía demais. Então, aquilo ali deu vontade de falar assim: doutor, para. Imagina os ímpios chegar perto da gente e falar: você não vai negar Jesus, não? Será que a gente não vai negar? Será? É momento da gente meditar e jejuar e orar e buscar mais a face de Jesus, porque a coisa vai ficar feia, vai ficar terrível daqui para frente. Tem muita coisa, muito mal para acontecer, principalmente na vida do cristão. Se ele não for cristão de verdade, só for crente, e vale a pena, Jesus não deixou. Ainda que ele passou por tudo, igual o irmão Antônio falou, passou ali, que aquilo me dói na alma, né? De ver Jesus. Muito obrigado, porque a gente não merecemos. E eu quero contar um livramento, né, que aconteceu com nós hoje, quando a gente vinha. Isso, nós chegou atrasado. Para mim foi um livramento muito grande. Quando a gente vinha, o capô do carro soltou e bateu no vidro do carro, no para-brisa. E graças a Deus que não tinha movimento na rua, né, na estrada, né, que é acho que é a principal, né, não tinha movimento, e se tivesse, eu acho que tinha sido pior. Então aquele capô foi todo na frente assim, quebrou o vidro do capô do carro, né? Para-brisa do carro todinho, né? Quebrou, estava horrível. E amassou toda a frente assim do capô. E eu creio que foi livramento, porque carro, o negócio é a gente, né? Que está com vida, e poderia ter acontecido pior. Amém. E o meu marido tinha esquecido, ele mexeu no capô, acho que ele esqueceu de bater bem, para fechar bem, e foi aonde que isso aconteceu. Mas para a glória de Deus, se foi acontecido tudo isso para nós não estar aqui na casa do Senhor, nós viemos assim mesmo, né? Aleluia! Mas tem que ser insistente, né? Para estar aqui, para glorificar e exaltar, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém. E eu agradeço as orações, né, que oraram por mim, pela minha cirurgia. Senti, mas eu estou bem agora. Graças a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Né? Vamos chegar também para um momento maravilhoso, que é dizimar a casa do Pai, o nosso time, a nossa oferta, tá bom? Que nós possamos dizimar e ofertar com alegria. Glória a Deus, amém. Jesus, agradecido e exaltado o nome do Senhor. Aleluia. Vamos esconder de pé, vamos louvar o Senhor e vamos estar dizimando esse momento. Senhor, nós somos filhos do Senhor.
sacerdócio general de verdade, né? Glória a Deus, aleluia. Eu queria pedir para a diaconisa Yasmin orar pelas ofertas, e em seguida orar pela predadora desta manhã. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero avisar os irmãos que assim que começar a pregação, os pequenininhos, Débora, Isabela, Emanuel, Samuel, esqueci, Melody, salinha comigo, tá bem? Nós iremos ter um momento especial com as crianças hoje. Os jovens e adolescentes ficarão, Pedro e o Pedro também. Pedro 1, Pedro 2 também comigo lá. Amém? Teremos um momento especial da palavra de Deus. O Michael veio? Não, né? Tá bom. Ele vai gostar de ir pra lá, eu tenho certeza. Amém? Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Já quero convidar a diaconisa Luciana para estar aqui à frente, para a gente já também apresentar a vida da irmã. Senhor Deus amado e grandioso, nós queremos te render graça, Pai. Te render graça, Pai Santo, Deus glória, por mais essa oportunidade, ó Pai. Que nós temos, Pai, de te louvar e te engrandecer através de nossos dízimos e ofertas, Pai. Através daquilo que o Senhor já tem nos entregue primeiro, ó Deus. Ó Pai Santo, então quero te pedir, Senhor amado, abençoa a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Aqueles que tiveram, aqueles que não tiveram, Senhor amado. Aqueles que doaram, segundo, Pai Santo, Deus de glória, a sua intenção do seu coração, ó Pai. Segundo, Pai Santo, Deus de glória, aquilo que podia ser doado, ó Deus amado. Então te peço, Senhor amado, que o Senhor possa derramar uma bênção, Pai Santo, tal, sem medida, Pai Santo, Deus de glória, sobre a vida de cada um. Dada a tua sabedoria, da tua graça, para administração, Pai amado, de todo o recurso que chega às suas mãos, ó Deus. Abençoa, Pai Santo, Deus de glória, a tua casa também, Pai. Ó Senhor amado, que tudo que foi entregue aqui neste lugar, Senhor amado, seja usado para a tua obra, seja usado para proclamar o teu reino, que seja usado, Senhor amado, Deus de glória, para que outras vidas sejam alcançadas, Pai Santo, para que o teu nome, Pai Santo, Deus de glória, seja levado por este mundo, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Queremos também apresentar a tua filha, Pai, da graça, da sabedoria, Pai Santo, coloca as palavras certas em seus lábios, ó Pai. Dá, Pai Santo, Deus de glória, um coração sábio, Pai Santo, ensinável a cada um de nós, Pai Santo, que estaremos recebendo esta mensagem, ó Deus, que possamos estar atentos à tua voz, possamos estar atentos, Pai Santo, à tua mensagem, à tua palavra, Deus amado, ó Pai Santo e grandioso, que realmente seja uma palavra, uma semente que seja lançada, que crie raízes, Senhor amado, que cresça e frutifique, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Tira, Pai Santo, toda distração, Pai amado, toda conversa, Senhor amado, tudo aquilo, Deus amado, que vem impedir, Pai Santo, que a tua palavra venha entrar e penetrar, Pai Santo, nos corações, em nome do Senhor Jesus. As palmas engrandecem o nome do Senhor, amém? Todos os irmãos, uma paz do Senhor. Amém. Vou deixar sentar, porque eu vou contar um testemunho rapidinho, antes de passar para a palavra de Deus. Criança comigo. Recentemente, aqueles que sabem, eu estava sangrando muito no nariz. Deixa as crianças aí. Eita, que multiplicou criança, viu? Amém? Então, vou contar aqui meu testemunho rapidinho. Para aqueles que sabem, eu estava tendo um grande sangramento no nariz, que era no limite já hemorragia. Tinha vezes que saía tanto sangue que saía pela boca, umas pedras de sangue. E eu já fui, eles chamam aqui, né, cotorização no nariz 2 vezes. E mesmo com essas 2 cotorizações, ainda saía muito sangue. E 1 mês e meio sangrando, como qualquer pessoa, como o irmão Manel me ligou recentemente e falou, eu estava me sentindo uma mulher de fluxo de sangue, já estava enfraquecendo a minha força. Porque eu continuava trabalhando, então 1 mês e meio sangrando do nariz, ainda trabalhando, então estava realmente em situação bem delicada, já bem fraca. Eu já tinha visto o meu médico quis me parar de trabalhar, mas eu falei assim, não, daqui 1 semana eu vou de férias. E na quinta-feira da semana passada, o meu esposo me ligou, tinha um especialista de nariz, boca e orelha, não sei pronunciar nem em português nem em francês o nome do especialista, tá? E estava passando de passagem na padaria onde ele trabalha. E
meu esposo falou assim, vem aqui. Eu disse, não quero ir, eu estou muito cansada, realmente estava... Naquele dia, eu já tinha sangrado já 2 vezes já no dia, já do nariz. Então, eu estava bem mesmo fraca já. E sem contar que tinha muitas vezes de manhã, eu já acordava já com o nariz sangrando. Então, de manhã, podia ter certeza que eu conseguia levantar da cama bem fácil, porque o sangue já estava descendo. E eu falei para ele assim, não, eu estou cansada, ainda tem travou, tanto na rua da minha casa, como na rua da casa dele. Então, mesmo se eu passasse pelo túnel, eu ia pegar o travão, não tinha escolha. Então, eu disse, não, eu estou tão cansada. Ele disse, não, vem que tu vai ver o que vai acontecer. Pô, eu fui. Cheguei lá, quando eu conto o testemunho até, eu disse, no meio de um croissant, uma chocolatina e um café, o especialista me examinou ali, na hora. Aí ele pegou e falou assim, não, você não precisa passar no gabinete mais com um especialista, você precisa ir num hospital, porque você precisa de mais do que isso. Aí eu falei para ele assim, mas o meu médico já ligou para os hospitais, e mesmo assim não consegue rendezvous. Porque, para quem conhece aqui na França, especialista, quando fala assim especialista, os rendezvous são muito longos. E esse meu especialista, de orelha, boca e nariz, estava tendo um rendezvous só em mês de novembro, janeiro, já achei, para você ver o tanto que estava distante os rendezvous. E esse homem pegou e falou assim, não, espera aí. Ele foi no carro dele, ele estava de passagem, ele não estava de consulta. Ele foi no carro dele, pegou o bloco de nota dele de ordonança, né, de prescrição médica. Na mesma hora, ali, ó, no meio dos croissants, no meio do café, ele já escreveu um papel para o Hospital de la Ré, que também alguns chamam Hospital da Angers. Escreveu uma carta ali para mim na hora ali, ó. E comigo mesmo ele já ligou para o hospital falou assim, não, você tem que mandar um e-mail com todos esses papéis, para a gente examinar e daí te dar a consulta. Eu disse, não tem problema. Já com meu esposo ali, meu esposo estava trabalhando, a gente já mandou um e-mail para o hospital falou assim, não, eu quero em PDF. Nós mandamos em PDF, eu disse, bora. E isso foi quinta-feira da semana passada. Na segunda-feira eu já recebi um e-mail. Você tem consulta quarta-feira. Você quer? Eu disse, quero, agora. Quarta-feira eu fui no hospital. O médico examinou, colocou uma câmera aqui, examinou tudo certinho e já saí de lá operada. E na verdade ele colocou uma pinça quente, então ele queimou todas as veias do meu nariz. E durante 4 dias eu não posso fazer esforço, não posso fazer trabalho manual, eu tentar, entendeu? O repouso completo. E para a glória de Deus eu estou de férias, então não tive atestado médico e já fui curada. Eu não gosto da doença já. Aleluia. Então agora a gente vai passar para a palavra de Deus, já contei meu testemunho. E como nós estamos festejando a Páscoa, né? Do Senhor Jesus, mas que é uma festa tão marcante na Escritura, mas é tão marcante porque essa palavra, essa festa é festejada tanto no Antigo Testamento como no Novo, mais diferentemente, né? Infelizmente, né? E eu lembrei infelizmente, né? E que ele fala da liberação do israelita, mas esse significado vai muito mais além do que uma simples festa. E que nós venhamos entender que isso aqui não é só uma Páscoa, e que a gente não venha lembrar do sacrifício que Deus fez por nós ali naquela cruz no Calvário, só no dia de hoje, que é Páscoa, só na Semana Santa, ou simplesmente só na Santa Ceia, que a gente lembra. Mas que a gente venha sempre lembrar que esse sacrifício, ele fez para nós ter uma vida com abundância, uma vida com liberdade. E que hoje em dia essa festa está sendo uma festa tão comercializada, que como eu estava conversando com as crianças quinta-feira, que dei o estudo para as crianças em relação à Páscoa, eu falei para eles que hoje em dia, se a gente perguntar para muitas crianças, se a gente perguntar o que é Páscoa, eles não sabem realmente o que é Páscoa. Eles só sabem que tem ovo, que tem um coelho e tudo. Mas eu sei que muitas dessas vezes é falta nossa, é culpa nossa, porque nós não ensinamos o verdadeiro sentido da Páscoa. E que hoje eu vou um pouco falar sobre a primeira Páscoa. Foi onde daí começou tudo, a Páscoa. E vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo,
12. E versículo 21. Quem achou, pode ficar de pé com reverência à palavra do Senhor. É lá no comecinho da Bíblia. 12, versículo 21. E está escrito assim: Moisés chamou todos os anciões de Israel e lhe disse: escolha e pegue cordeiro para as famílias de vocês. Mantenha esses animais para celebrar a Páscoa. Pegue um ramo de isopo, molhe no sangue que tiver na bacia e marque as vigas superiores da porta e os seus umbrais com o sangue que tiver na bacia. E que nenhum de vocês saia na porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior das portas e ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guarde isto, pois está tudo para vocês, para os seus filhos, para sempre. E quando estiver na terra do Senhor lhe dará, como prometeu, observe esse rito. Quando os seus filhos perguntarem o que rito é este? Aí vocês estão vendo que aqui na Bíblia não fala, né? E responda: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, enquanto matou os egípcios e livrou das nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Poder se assentar. Aqui, eu imagino assim, rapidinho, aqui na palavra, né? Vocês imaginam Moisés chegando com o povo e falar assim: vamos celebrar a Páscoa. A Páscoa, em hebraico, quer dizer Pesach, se eu não consigo pronunciar bem, que quer dizer passar por cima, ou quer dizer pular, saltar por cima. Aí vocês imaginam e falam assim: vamos festejar a Páscoa. E o povo falando assim: mas Moisés, vamos festejar o quê? Páscoa. Passar por cima. O que quer dizer passar por cima, Moisés? E aqui, como aqui na Bíblia fala, né? No versículo 26, né? Que ele fala bem assim: e o sacrifício da Páscoa, que é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito. Então, eles já estavam festejando uma coisa que ainda nem tinha acontecido. Quantos de nós não agradecemos, não começamos já a cantar o hino da vitória no meio da tribulação? Quantos de nós não agradecemos tudo que nós estamos passando enquanto nós estamos passando? Quantos de nós deixamos de adorar o Senhor, exaltar o Senhor quando aquela tribulação passa, quando aquela guerra passa, quando tudo se passa? Mas não, nós temos de adorar também o Senhor durante o período que a gente estiver no deserto, durante o período que a gente está naquele vale de ossos secos, naquela tribulação, a gente devemos adorar o Senhor Jesus. E aqui, o cordeiro que foi usado nessa celebração pascal não era um coelho, era um cordeiro. A celebração era feita com cordeiro e não com ovo, não com coelhos. Não porque hoje em dia a gente chega aqui no supermercado, a primeira coisa que a gente vai ver é o quê? Coelho, ovo. Agora, desculpa, aí tem também as galinhas, né? Eles colocaram as galinhas também, porque para ter uma lembrança do que o ovo quer dizer, né? Porque eu imagino uma criança chegando para a mãe e perguntando assim: mãe, mas coelho coloca ovo? Aí agora eles colocaram uma galinha para aumentar, viu? Mas a gente vem entender que a Páscoa não é tudo isso. E que nós também entender. Porque como é que a gente vai querer explicar para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos amigos, o que representa a Páscoa para nós, se nós mesmos não sabemos? Porque nós mesmos não vivemos a Páscoa. Como é que a gente vai mostrar alguma coisa se nós não vivemos isso? E João Batista,
ele falou lá em João 1:29, né? Ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro. Jesus foi pregado numa cruz como um Cordeiro mudo. E aqui nós vemos de novo a Páscoa, a representação da Páscoa, o centro da Páscoa não é chocolate, não é ovo, é Jesus, é o Cordeiro, é todo o sacrifício que ele fez. A Páscoa nos lembra que Cristo é o centro de toda a nossa vida, que nós temos que entender que nós temos que sempre colocar Deus na frente de cada coisa, na frente de cada momento. Se a gente vai sair da nossa casa, botamos Deus na frente. Se a gente vai colocar uma decisão, a gente colocamos Deus na frente. A gente não devemos fazer tudo isso no abraço dos nossos esforços, no abraço dos nossos braços. Nós devemos colocar Jesus na frente, é o centro de tudo. E que nós venhamos entender que o Cordeiro, que é o centro da nossa vida, o centro da Páscoa, não é só nesse momento, é todo o tempo da nossa vida. De segunda a segunda, de janeiro a fevereiro, de janeiro a janeiro, de dezembro, não tem momento, de manhã a de noite. Jesus é o centro da nossa vida. Aqui a gente sempre vem entender isso. E se a gente tentar substituir o Cordeiro por qualquer coisa, é perder o essêncio da verdadeira salvação, é tirar realmente o essêncio da festa de hoje. A gente pode prestar atenção nas festas mais importantes para nós religiosas, são a Páscoa e o Natal. E o Natal, quando a gente vai nas lojas, o que tem? O mundo está tirando a essência da verdadeira festa. O que é o significado verdadeiro da festa. Porque tanto o Natal como a Páscoa não é chocolate, não é presente, não é coelho, não é galinha que agora colocaram. Mas é Jesus, que é o centro de todas essas festas. Em segundo ponto, a Páscoa tem um sinal. Qual é o sinal da Páscoa? O sangue. Lá no versículo 22 do Êxodo 12, peguem o ramo de isopo, molhe o sangue que tiver na bacia e marque as vigas superior da porta e as ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Aqui a gente vê que os hebreus pegaram aquele cordeiro imaculado, sem mancha nenhuma, sem defeito, o melhor que tinha ali, mataram ele e pegaram aquele sangue e fizeram como Moisés e Arão falaram, porque Deus tinha ordenado, passar o sangue nos ombrais e na porta. Era como se eles pegassem aquele sangue e usassem como se fosse uma tinta e pintassem. E onde havia aquele sangue, não havia morte. Onde havia aquele sangue, tinha liberdade, tinha libertação, tinha salvação. E hoje em dia, é a mesma coisa, é o sangue de Jesus. É um sangue que vai continuar purificando nossas vidas. É um sangue que Deus derramou no Calvário por nós. Para hoje nós estamos aqui agradecendo, exaltando o nome de Jesus. Podemos estar libertos, podemos falar do nome de Jesus. Lá em 1 João 1:7. Bem na parte B, vocês vão ver. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é qualquer sangue que nós estamos falando aqui. É o sangue do Cordeiro perfeito, imaculado, que foi matado ali naquela cruz, que hoje em dia nós podemos usar para nos purificar, nos salvar, nos curar. É esse sangue que nós falamos hoje. E que nós devemos entender que no dia do juízo final, para Deus saber a diferença entre nós e os pecadores, vai ser a marca do sangue. Que o sangue de Jesus
Jesus que venha ser real na vida de cada um de nós. Que aquelas pessoas que não são crentes, que venham olhar nós e venham ver a nossa marca do sangue de Jesus na nossa vida. Que ele venha ver a diferença que nós somos aqui na terra. Que nós não venha ser igual como os outros. Porque na Bíblia está escrito que o sal que não serve, ele vai servir para quê? Para ser pisoteado. Que o sangue de Jesus venha marcar nossas vidas, que venha fazer a diferença. Aquelas casas ali no Egito, que eram as casas dos israelitas, eles tinham uma diferença. Qual era a diferença? Era a marca do sangue que era passado nos umbrais e nas portas. Não era qualquer marca que estava sendo ali feita, era a marca do sangue. Era a marca do sangue de Jesus que estava sendo marcado. Que nós venhamos entender que nossas vidas têm que ser marcadas pelo sangue. Que nós temos que ter a diferença. Como naquela cidade tinha uma diferença, que era aquelas casas. Era o sangue de Jesus que era passado ali nas portas. E esse sangue vem trazer arrependimento nas nossas vidas. Que vem trazer fé. Aleluia. E a terceira é a Páscoa tem um propósito. Essa Páscoa não foi sem um motivo. E a propósito da Páscoa é a libertação. Lá em Êxodo 12, em versículo 41, aconteceu que no final dos 430, nesse mesmo dia, todo o exército do Senhor saíram da terra do Egito. Aqui a Páscoa, ela foi marcada pela saída do povo do Egito. Aquele povo que já tinha passado mais de 400 anos. Tem alguns historiadores dizem que são 430, outros dizem 400 anos. Aquele povo que foi machucado, tratado como escravo, era pago com cebolas, com pepinos. Eles não tinham dia de folga, eles trabalhavam todo dia. E aqui Deus pega aquele povo e libera eles dessa prisão. Se a gente for ver lá em Êxodo 6:6, um pouquinho mais para trás, portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, vou tirá-los do trabalho pesado do Egito e vou livrá-los da escravidão e vou resgatar vocês com um braço estendido, com grande manifestação de juízo. E aqui nós vemos que Jesus, ele prometeu, ele cumpriu o que ele prometeu em Êxodo 6. Aqui nós estamos em Êxodo 12. Então assim é de Deus na nossa vida. Se Deus te prometeu uma salvação, se Deus te prometeu um trabalho, se Deus te prometeu que Deus vai libertar a tua família, pode crer que Deus vai cumprir. Aleluia. Mas não fique questionando o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo dele. Deus funciona de um jeito que só ele sabe. Porque Deus sabe o porquê da demora. Porque ele sabe que se ele der antes do tempo, a gente não vai dar valor àquela bênção. Talvez ele vai dizer que essa bênção foi por causa porque eu fui atrás, eu consegui, eu fiz esforço. Mas Deus nunca deixa de cumprir o que ele prometeu. Independente do tempo que pode durar, Deus cumpre. E aqui nós vemos que Deus cumpriu o que ele prometeu ao povo de Israel. Ele diz: eu vou te libertar. Eu imagino que o povo de Israel, porque aqui no Êxodo 6 é antes das pragas. Eu imagino o povo lá dizendo assim, quando Deus falou assim: eu vou libertar com grandes coisas, eles pensavam, eles não imaginariam que ia ser daquele jeito. Imagina, cada praga que passava, ele disse: não é possível que ele vai fazer pior do que essa. E vinha mais uma. Não, Deus não vai fazer pior do que essa. E vinha mais outra.
Mas acho que a última, acho que para nós que somos mães, acho que a última foi a pior, porque perdeu o filho da gente, independente, que seja o primeiro ou o último, não tem dor pior. O sangue de Jesus continua sendo um único meio de purificação. 1 João 1:7. E o sangue de Jesus é o Filho que purifica de todo pecado. Aleluia. E hoje, Cristo nos liberta do pecado e da morte e do poder do inferno, porque Ele que foi lá, Ele fez tudo isso por nós, Ele pegou na cruz do Calvário, Ele sofreu tudo isso. Sabemos que nós sabemos que Deus era um Deus, antes de tudo, Jesus. Ele podia muito bem ter passado tudo isso, Ele podia ter evitado todo esse sofrimento. É tanto que eles falaram, se tu é Deus, desce da cruz. Deus podia fazer tudo isso, Deus podia evitar tudo isso. Mas não, Ele foi lá, Ele fez tudo isso para que hoje nós sejamos libertos. E quem é liberto não volta para a escravidão. Aquele que tomou o gosto de ser liberto de vício, liberto da prostituição, liberto de tantas coisas que o mundo nos propôs, eu posso te dizer que você não volta. Mas quem é liberto de verdade, aquele que realmente tomou o gosto da liberdade. E a Páscoa nos convida a deixar para trás o Egito do pecado e caminhar com liberdade em Cristo. Aleluia. Outro motivo, a Páscoa tem uma mensagem que é a vida e a morte. Lá em Êxodo 12, eu sou muito Êxodo, viu? E versículo 23. Porque o Senhor passará e matar os egípcios, e quando, porém, enxergar o sangue da viga do superior, do poder de ambas ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. A mensagem da Páscoa é bem clara, ou é arrependimento e há juízo. É nós decidimos nesse momento. É nós decidir todo dia, não só hoje, como eu sempre estou falando desde o começo, como o irmão Antônio falou, como a irmã Ivani falou, a gente tem que entender que a Páscoa não é só hoje e que nós devemos fazer essa regressão nas nossas cabeças, nas nossas mentes, que realmente nós estamos no caminho certo, é todo dia de manhã, todo dia à noite. Quando chega a noite, você senta na sua cama antes de orar e você olha e você pensa, será que realmente hoje eu dei valor ao que Deus fez por mim ali na cruz do Calvário? Eis que hoje eu dei um testemunho de tudo que Deus fez por mim, a libertação que Ele me deu, os livramentos que Deus me deu, as bênçãos que Deus me deu. Eis que hoje eu agradeci, pelo menos hoje à noite, o dia que Deus me deu. Porque muitas vezes Deus dá libertação, dá muitos livramentos, Deus tira certas inflamadas e a gente nem sabe. Se Deus abrisse hoje nossos olhares, para nós ter uma visão, como que acontece no reino espiritual, acho que nós teríamos medo de tanta coisa que está acontecendo em volta de nós e nós nem temos ideia. Mas é um arrependimento com a fé no sangue do Cordeiro que é a vida. Em Apocalipse 22:14, lá no final de Apocalipse, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entre na cidade dos portões. E que nossas vestes venham a ser lavadas no sangue de Jesus.
Que nossas vestes venham ser tiradas de todas as impurezas, todo o pecado, toda mancha. E que nós venhamos ter direito à vida com a mudança que só Deus pode nos propor. Mas isso é uma decisão que depende de nós. Não depende de Deus, Deus dá a oportunidade, mas é nós que decidimos se nós quer ou se nós não quer. É nós que decidimos se nós vamos pelo caminho certo ou se nós vamos pelo caminho errado. Deus nos propôs a vida. Deus nos propôs a vida com a mudança, uma vida... Mas também Deus não falou para nós que não ia ter uma vida aqui na terra sem tribulação, sem provações. Mas tudo isso é para que nós venhamos ter vida e vida com abundância. A Páscoa fala da vida e da morte. Porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E ele vive, como está escrito aqui hoje. Ele vive. Glória a Deus. A mensagem da cruz é uma divisão entre a vida e a morte, salvação e condenação. Agora é nós de escolher qual é que nós queremos. Mas todo dia, eis que você quer o que hoje? O que você vai querer para amanhã? O que você vai querer para depois da manhã, daqui um mês, daqui um ano? É nós que decidimos. Ontem nós estávamos no carro, mas as irmãs, nós estávamos conversando. Deus, ele é muito bem educado. Ele não vai nos forçar a fazer nada. Ele dá a nós a proposição, ele mostra a proposta. É nós que decidimos. É nós que decidimos se nós queremos ser desse jeito, se nós queremos ser mudados, se nós queremos... É nós que decidimos o caminho que nós devemos andar. A Páscoa nos chama a estar sob o sangue e viver com certeza da vida eterna. A Páscoa também tem um memorial, que é a celebração contínua. Lá no versículo 14 de Êxodo 12, este dia será o memorial e vocês e o celebrarão com a festa do Senhor em geração em geração. Vocês celebrarão este dia em estado perpétuo. O povo deveria celebrar a verdadeira Páscoa. Anos e anos e anos e anos. Mas a verdadeira Páscoa. E hoje em dia, se a gente for olhar nas nossas casas, nossos vizinhos ou de outras pessoas, até nos comércios, se você for bem ali, não, talvez não, mas se você for ali no Action, você vai ver que tem vários reus de decoração de Páscoa. E o que você vai achar? Coelho, ovo. É só isso que você vai encontrar. Mas aqui é uma ordenação, é tanto que na época de Jesus, quando Jesus foi crucificado, eles pediram para tirar aqueles pecadores que estavam ali na cruz, porque eles iam celebrar a Páscoa. Mas que a gente tem que entender que a Páscoa não é qualquer coisa, não é o ovo, é o chocolate. Eu sei que a gente vai dar chocolate para nossos filhos, mas que a gente venha entender que realmente o verdadeiro significado da Páscoa. Que a gente venha festejar realmente e fazer esse memorial, o verdadeiro memorial, que é a verdadeira Páscoa. Que hoje nós não precisamos mais imolar o cordeiro, pois o Jesus é o cordeiro pascal que foi crucificado no nosso lugar. Hoje em dia a gente não precisa mais fazer sacrifício, como antigamente eles faziam. Toda vez que eles estavam em pecado, eles eram obrigados a fazer um sacrifício para tirar o pecado. Hoje em dia a gente tem um acesso ao Pai diretamente, a gente não precisa mais passar por ninguém. A gente pode ter um acesso direto com o Pai. Nós temos um acesso direto com o nosso Pai, nosso Deus. A gente não precisa mais de ninguém, mas a gente pode ter diretamente, pode falar com o nosso Pai. E a ceia do Senhor é o memorial da nova aliança e a memória. Que a gente venha entender que tudo que Deus fez por nós ali na cruz, todo o livramento que Deus deu ali no Antigo Testamento para os israelitas, que tudo que Ele fez, que a gente não venha deixar para celebrar somente naquele dia, somente no dia de Páscoa, somente no dia da Santa Ceia, porque Deus faz coisa por nós todos os dias.
E nós temos que dar valor por tudo que Ele fez por nós ali na cruz. Que a memória do sacrifício de Jesus deve ser renovada, nosso compromisso, nossa fé e gratidão. E viva com quem se lembra todos os dias o preço pago ali na cruz. Que todo dia a gente venha dar valor que Deus fez por nós ali na cruz. Não só no dia de hoje. E que a gente venha entender que a Páscoa não é apenas uma tradição, mas a revelação do poderoso plano de Deus para redimir o ser humano. Que a gente venha entender que a Páscoa também é o Cordeiro, e o Cordeiro é Jesus. Que teve um sinal, e o sinal é o sangue que Deus derramou ali na cruz, no Calvário, por nós. Que tem um propósito, que é da libertação, que Ele veio libertar nossos pecados. Que veio nos dar uma vida livre. E que também, que a Páscoa tem uma mensagem, que a mensagem é a vida ou a morte, que nós decidimos todo dia. E com o memorial que isso vem, a gente venha se lembrar eternamente, não só no dia de hoje. E que essas verdades podem ser apenas lembradas, mas sim, nós precisamos ter vividas elas. E que a vida esteja coberta pelo sangue firmado no Cordeiro, que é marcada pela liberdade de Cristo pode mandar. Eu vou ler, para terminar a pregação, ali em João 1:29. E como a gente começou falando aqui no começo da pregação sobre o Cordeiro, e aqui em João 1:29 está escrito: no dia seguinte, vemos Jesus que vinha em direção de João e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que nós venhamos entender que hoje, mas não só hoje, mas todo dia na nossa vida, que Jesus é o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós ali no Calvário. Que nós venhamos entender aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai amado, ó Deus amado, muito obrigado porque Tu fizeste por nós ali no Calvário, Senhor Jesus. Ó Deus, porque Tu nos deste a liberdade, meu Pai, de hoje nós sermos livres, meu Pai, pelo Teu sangue, Senhor Jesus. Ó Deus poderoso, muito obrigado, meu Pai, porque Tu fizeste por nós, mesmo que nós não merecemos, meu Pai. Ó Senhor, quantas vezes a gente não damos valor, meu Pai, porque Tu fizeste ali na cruz, Senhor Jesus, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, meu Pai, tenha piedade de nós, Senhor Jesus, meu Pai. Ó Deus, muito obrigado, meu Pai. Que nós venhamos entender, meu Pai, que o que fizeste por nós, meu Pai, nós temos de agradecer todos os dias, Senhor Jesus, meu Pai. Ó Deus, nós sabemos agora, meu Pai, que tudo que tu fizeste, meu Pai, é para nós ter uma vida com abundância, uma vida eterna perto de Ti, meu Pai. Ó Deus, que venha com o Teu sangue, lava nossas vestes, meu Pai. Vem tirar toda a impureza, todo o pecado, toda a mancha, meu Pai. Ó Deus, que nós venha ser exemplo aqui nessa terra. Que nós venha mostrar, meu Deus, que nós somos diferentes. Que nós tenhamos a marca da cruz. Que nós tenhamos a marca do Teu sangue nas nossas vidas, meu Pai. Ó Deus, que nossas vidas venham ser testemunho, meu Pai, nessa terra. Para nós ganhar muitas almas para o reino, meu Pai. Ó Deus amado, muito obrigado, meu Pai, porque Tu fizeste por nós, meu Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, porque Tu fizeste. Mesmo que nós não merecemos, meu Pai. Aquelas marcas que foram marcadas nas Tuas costas, no Teu corpo, meu Pai. Aquela cruz era para nós. Aquela coroa era para nós, meu Pai. Mas Tu fizeste tudo isso por nós, meu Pai. Obrigado, meu Pai Jesus. Muito obrigado por que Tu fizeste, meu Pai. Oh Deus amado, muito obrigado. Nós agradecemos, Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, vamos passar rapidinho o anúncio da semana.
Amém, amém. Os anúncios na semana são segunda e quinta, nós temos nosso ciclo de oração, das 8h30 até as 10 horas, mas se Deus deixar vai ter mais tarde, né? Não tem hora de terminar. E na quinta-feira nós temos o estudo bíblico, que está sendo uma bênção, que Deus está falando muito, nós estamos aprendendo muito sobre o livro de João, graças a Deus. E não esquecendo que mês que vem, dia 10 de maio, nós vamos ter nosso encontro de mulheres. Eu espero a presença de todas as irmãs lindas, maravilhosas. E vou passar agora a oportunidade para a irmã Yasmin, se tem mais alguma coisa para falar, já que ela estava trabalhando com as crianças hoje. E nós não terminou ainda, vai terminar. Nós iremos louvar um último hino. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Aleluia, glória a Deus.
oportunidade para as crianças que estavam ali na sala. Ah, É ela. desculpa aí. Em relação às crianças, aleluia, nós estávamos estudando sobre o verdadeiro significado da Páscoa. E eu vou chamar aqui à frente a Isabela, o Pedro, a Débora, a Débora e a Melodia. Foi os dois, desculpa aí. Até um. E através do que eles aprenderam ali dentro, eles decidiram tomar a decisão de aceitar ao Senhor Jesus. Amém. Eles Glória a decidiram Deus. entregar a vida deles, porque agora eles sabem a verdadeira significação, o verdadeiro significado da morte e ressurreição de Jesus. Amém. E eles Glória a decidiram Deus. que Jesus se torna hoje o verdadeiro Salvador das suas vidas. Aleluia. Nós oramos lá dentro, eu quero convidar a igreja também a orar por essas crianças, para que o Senhor possa realmente, que elas possam crescer em graça, sabedoria, elas possam aprender a paz de Deus, amém? Amém. Vamos fechar os olhos e orar ao Senhor. Senhor Deus amado, nós queremos te apresentar, Pai amado. São 4 almas, são 4 vidas para ti, ó Pai. São 4 frutos, ó Pai amado, Deus de glória. E eu te peço que derrame sobre a vida delas, Pai, da tua graça, da tua sabedoria, do teu entendimento, ó Pai amado. Que elas cresçam, Pai Santo, que tenham uma saúde, Pai Santo, bem desenvolvida, Pai amado. Mas que, sobretudo, Senhor amado, elas nunca esqueçam do teu sacrifício na cruz, ó Pai. Que realmente tu seja o verdadeiro Salvador da vida delas, Pai Santo. Que elas venham carregar isso, Pai amado, e expandir essa mensagem, Pai Santo, onde quer que eles forem, Pai amado. Ó Pai Santo, que a cada dia eles possam lembrar que mesmo quando errarem, Senhor amado, o teu sangue, Pai Santo, Pai amado, que foi vertido, os perdoa e nos livra, Pai Santo, da escravidão do pecado, para viver uma vida alegre e abundante contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E que Deus abençoe. Amém? Vamos terminar? Vamos orar para terminar? Vamos orar para terminar e agradecer a Deus, porque nós sabemos que são frutos. Nós sabemos que o Senhor ele tem grandes coisas para fazer. E realmente, que seja isso. Páscoa é isso. É salvação. Senão não existiria outro significado para a cruz se não fosse a salvação. Aleluia. Senhor Deus amado, nós queremos te agradecer, Pai amado, por tua graça, tua misericórdia, teu cuidado, ó Pai. Te agradecer, Pai Santo, pelas maravilhas que o Senhor tem feito. Te agradecer pelo teu sacrifício numa cruz por nós, ó Pai. Ó Pai Santo, te agradecer pela tua morte e ressurreição, ó Deus. Obrigada, Senhor amado, por nos livrar, ó Pai amado, da Pai Santo, Deus de glória, da escravidão do pecado, ó Pai, e nos trazer vida e vida em abundância, ó Pai. Abençoa a vida dos teus filhos, ó Pai Santo, que nós possamos ir para os nossos lares, debaixo da tua graça, debaixo da tua paz, Senhor amado, que possamos ter uma semana abençoada, de boas notícias, Senhor amado, uma semana, Senhor amado, agradável, Pai. Ó Senhor amado, Deus de glória, uma semana que possamos ouvir a tua voz, Pai Santo, ouvir o teu falar, que possamos ser sensíveis a ti, ó Deus. Pai Santo, nos despede em paz e nos traz novamente, Pai Santo, para os próximos cultos da semana, que possamos estar aqui juntos, Pai Santo, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e te agradecemos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Guardei tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus o Pai seja com todos nós. E a igreja diz: Amém.